E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que mexe com o futuro de todo mundo, a Previdência Social aqui no Brasil. Depois daquela grande reforma, um monte de regra mudou, né? Então vamos mergulhar nisso para entender direitinho o que está em jogo. Mas antes da gente começar para valer, aquele pedido rapidinho que ajuda demais o nosso trabalho. Se este material te ajudar a entender melhor o cenário, considere curtir, seguir a gente e, claro, compartilhar. É isso que permite que a gente continue produzindo conteúdo assim. A pergunta que não quer calar e que vale R$1 milhão é: a aposentadoria está garantida? Pois é, entender as regras do jogo é o primeiro e mais importante passo para a gente ter uma resposta. E é para isso que estamos aqui hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos que são essenciais. Primeiro, o que é a Previdência. Depois, quais são os princípios que sustentam tudo. Quem tem direito? O ponto central, a reforma e as regras de transição. E, para fechar, como planejar o futuro com base nisso tudo. Vamos lá! Começando pelo básico do básico. O que, afinal de contas, é a Previdência Social? Muita gente acha que é só aquele dinheiro que você recebe na velhice, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. É um verdadeiro pacto social. E essa frase aqui, resume tudo perfeitamente. Pensa na Previdência como um grande acordo entre as gerações. Quem está trabalhando hoje, na ativa, contribui para pagar os benefícios de quem já se aposentou. É um ciclo, sabe? A gente financia os mais velhos hoje, na expectativa de que a próxima geração vai fazer o mesmo pela gente lá na frente. E para esse pacto todo funcionar direitinho, ele se apoia em alguns pilares, alguns princípios que são fundamentais. Vamos dar uma olhada nas regras que sustentam todo o sistema previdenciário. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o princípio da contributividade. A lógica aqui é bem simples. Para ter o direito de receber algum benefício lá no futuro, é preciso contribuir hoje. Não é um favor, é uma relação de troca. É como um seguro mesmo. Você paga agora para ter a proteção quando precisar. Logo em seguida vem o princípio da solidariedade, que tem tudo a ver com aquela ideia do pacto entre gerações. O dinheiro que é arrecadado de todo mundo que contribui não vai para uma conta individual com o seu nome. Não, ele vai para um grande caixa comum que é usado para pagar os benefícios de quem já está aposentado ou recebendo pensão hoje. É um sistema coletivo. E aqui a gente chega num ponto nevrálgico, que foi o grande motor da reforma. É o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Basicamente, o sistema precisa ser sustentável. Ou seja, as contas precisam fechar, não só hoje, mas também nas projeções para as próximas décadas. E para entender a diferença, que é crucial, pensa assim: o equilíbrio financeiro é como o orçamento do mês da sua casa. O dinheiro que entra tem que ser suficiente para pagar as contas de agora. Simples. Já o equilíbrio atuarial, esse é o planejamento de longo prazo. É olhar para as próximas décadas, levando em conta que as pessoas estão vivendo mais, por exemplo. É a garantia de que o sistema não vai quebrar lá na frente. Ok, com os princípios na cabeça, vamos para a parte prática. Quem, afinal de contas, tem direito de fazer parte desse sistema? Quem são os segurados do chamado Regime Geral de Previdência Social, o famoso RGPS? Basicamente, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Primeiro, os segurados obrigatórios. Como o nome já diz, é todo mundo que trabalha e recebe um salário por isso. Para essa galera, a filiação é compulsória automática. E do outro lado, temos os segurados facultativos, que são as pessoas que não têm uma renda, tipo um estudante com mais de 16 anos, mas que escolhem contribuir para garantir seus direitos. E dentro desses segurados obrigatórios, existem várias categorias. Tem o empregado com carteira assinada, o clássico CLT, o empregado doméstico, o contribuinte individual, que é o autônomo, o profissional liberal, o MEI, e também o segurado especial, que é, por exemplo, o trabalhador rural que produz para a própria família. Muito bem. Agora a gente chega no coração da nossa conversa, a reforma da Previdência, aquela que foi oficializada lá em 2019 pela Emenda Constitucional 103, e olha, ela mudou as regras do jogo para todo mundo. Para entender a reforma, a gente precisa ter em mente um princípio do direito que parece complicado, mas a ideia é simples. Tempus rege tactum. Isso significa que o tempo rege o ato. Traduzindo, a lei que vale para a sua aposentadoria é a que está em vigor no exato momento em que você cumpre todos os requisitos. Se a lei muda no meio do caminho, antes de você atingir a meta, a regra nova pode sim ser aplicada a você. Aí vem a grande questão, né? E quem já estava contribuindo há anos? Estava quase lá, mas ainda não tinha completado os requisitos quando a reforma chegou. É exatamente para essas pessoas que foram criadas as regras de transição.
Pensa nelas como uma ponte, sabe? Elas suavizam a passagem das regras antigas para as novas, oferecendo alguns caminhos diferentes para a aposentadoria. E esse slide aqui ilustra o impacto da reforma de um jeito bem claro. Pega o caso da aposentadoria por idade para as mulheres que trabalham na cidade. Antes, a idade mínima era 60 anos. Com a nova regra geral, subiu para 62. E por que isso? Principalmente por causa do aumento da expectativa de vida da população. Se as pessoas vivem mais, a lógica é que elas também contribuam por mais tempo para manter o sistema de pé. Gente, essa parte das regras de transição é, sério, muito, muito importante e afeta a vida de milhões de brasileiros. Se essa explicação está sendo útil, que tal compartilhar com quem precisa saber disso? Manda no grupo da família, para os amigos. É um gesto simples que ajuda demais o nosso canal a crescer e a levar essa informação para mais gente. A gente agradece de coração. Bom, chegando aqui na nossa reta final, a pergunta que fica é: beleza, e o que eu faço com essa montanha de informação? Como essas regras todas impactam o meu planejamento pessoal para a aposentadoria? Vamos organizar as ideias. Então, os pontos-chave para a gente levar dessa conversa são: primeiro, a Previdência é um esforço coletivo, solidário. Segundo, a reforma foi feita pensando na sustentabilidade do sistema a longo prazo. Terceiro, a emenda 103 realmente alterou as regras para valer. E por último, talvez o mais importante para muita gente, para quem já estava contribuindo, entender as regras de transição não é uma opção, é essencial. E para fechar, eu deixo uma reflexão. Diante desse cenário todo, com regras mais exigentes e um futuro que apresenta seus desafios, como fica o preparo de cada um para a aposentadoria? Fica aí o convite para que todo mundo busque se informar sobre a própria situação e comece a pensar nos próximos passos. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia até aqui. Eu espero de verdade que essa nossa conversa tenha sido esclarecedora e tenha ajudado a organizar as ideias. E se este material foi útil, por favor, não esquece de deixar o like. Pode não parecer, mas esse simples clique é super importante e ajuda demais o nosso trabalho. Para mais conteúdos em áudio e vídeo, siga o DireitoCast lá no Spotify. E para mais vídeos como este, é só procurar pela gente no YouTube e também no TikTok. Um grande abraço e até a próxima!